Sejam bem-vindos às sombras, onde as histórias não contadas ganham voz. Eu sou seu guia no Pistas do Além, e hoje nossa jornada nos leva a um recanto esquecido da alma, onde a fronteira entre o real e o pesadelo se desfaz, e aquilo que você mais teme pode assumir a forma de quem você mais ama. Preparem-se, pois nem toda face familiar é um reflexo do coração. A névoa úmida da Floresta Negra abraçava a antiga cabana de pedra como um sudário, um manto eterno de segredos e sussurros. Elara Vence, 29 anos, artista plástica de alma dilacerada, encontrou na solidão daquele lugar um refúgio forçado. Não era a fuga que ela esperava, mas a única que podia suportar. 6 meses haviam se passado desde o acidente, desde que o riso de sua irmã mais nova, Lilith, se tornara um eco fantasmagórico em sua mente, desde que o cheiro de lavanda que Lilith tanto amava se transformara no odor pungente de desespero e poeira de asfalto. A cabana, uma herança distante de uma tia-avó excêntrica que Elara mal conhecera, era o último elo com uma linhagem que ela, agora, carregava sozinha. Seus pais, quebrados pela tragédia, haviam se isolado em sua própria dor, deixando Elara à deriva. A madeira da cabana, envelhecida pelo tempo e pela chuva, gemia sob o peso do silêncio. Cada ranger, cada estalo parecia um lamento vindo das profundezas do próprio tempo. Elara se sentava à lareira, o calor trêmulo das chamas projetando sombras dançantes nas paredes de pedra bruta. Seu caderno de esboços jazia aberto em seu colo, páginas vazias, brancas como a lápide de seus sonhos. A inspiração, antes um rio caudaloso, havia secado em um leito de pedra fria. O ar dentro da cabana era pesado, impregnado com um odor de mofo, madeira velha e algo mais sutil, quase indetectável, um cheiro de terra molhada e ferrugem que parecia permear seus ossos. Os primeiros dias foram de uma quietude sufocante, pontuada apenas pelo canto distante dos corvos e pelo farfalhar das folhas secas. A floresta, densa e impenetrável, estendia-se como um muro verdejante, isolando Elara do mundo e de suas dores. Ela tentava pintar, mas suas mãos tremiam, suas cores escorriam e as figuras em suas telas se contorciam em expressões de angústia. À noite, a escuridão na cabana era absoluta, uma massa opaca que engolia a luz da lua e das estrelas, forçando Elara a depender da bruxulhante chama das velas. Foi na terceira noite que o primeiro sussurro se manifestou. Um som etéreo, quase imperceptível, que parecia vir do próprio tecido da casa. Ela o ignorou, atribuindo-o ao vento brincando com as frestas ou à sua própria mente cansada, saturada de luto. Mas os sussurros não pararam. Eles se tornaram mais claros, mais insistentes, tecendo-se através do som da chuva no telhado, do crepitar da lareira. Uma voz estranhamente familiar, mais distorcida, como se falasse através de um véu d'água. Elara? Uma palavra, uma única palavra, que lhe gelou o sangue nas veias. Era a voz de Lilith, inconfundível em sua melodia, mas assombrada por uma reverberação cavernosa, como um eco de um lugar que não deveria existir. Elara se encolheu, cobrindo os ouvidos com as mãos, o terror gelado rastejando pela espinha. "Não pode ser", ela murmurou, a voz embargada. "Estou imaginando coisas. É o luto, a exaustão." Na manhã seguinte, a dúvida se infiltrou em sua mente. Ela havia deixado suas tintas e pincéis organizados sobre a mesa de carvalho na sala de estar. Agora estavam espalhados pelo chão.
Alguns tubos abertos, suas cores vibrantes escorrendo como sangue em um tapete gasto. Elara sentiu um arrepio. Um dia antes, ela havia meticulosamente alinhado os pincéis por tamanho, as tintas por tonalidade. Um toque de mania de organização, uma forma de controlar o caos em sua vida. Mas agora, tudo estava em desordem, como se uma mão invisível, ou talvez muito visível, tivesse os arremessado com fúria. Não havia janelas abertas, nenhum sinal de arrombamento. A porta estava trancada por dentro. Ratos? Ela tentou racionalizar, mas a imagem de um rato derrubando um cavalete e abrindo tubos de tinta era risível. O cheiro de tinta fresca misturou-se com o mofo e a ferrugem, criando uma fragrância perturbadora de vida e decadência. Os dias se seguiram em uma espiral descendente de estranheza. Objetos mudavam de lugar. Um livro que ela estava lendo aparecia em uma estante diferente. Sua xícara de chá da manhã era encontrada na pia do banheiro. Uma pequena estatueta de cerâmica, um presente de Lilith, que sempre repousou na prateleira da lareira, agora estava no parapeito da janela do quarto. Pequenas perturbações, fáceis de serem descartadas como esquecimento ou desatenção, mas que, somadas, criavam um padrão insidioso de invasão. O pior, contudo, eram as figuras nas sombras. No canto de sua visão, Elara começou a ver vultos. Uma silhueta esguia, como a de Lilith, parada por um segundo na porta de seu quarto antes de se desvanecer. Uma sombra disforme rastejando sob a mesa da cozinha. Ela piscava e eles desapareciam. A realidade se tornava uma teia trêmula e Elara se via presa, questionando cada percepção, cada som. O ar parecia mais frio, a cabana mais sombria, como se a própria luz da manhã lutasse para penetrar suas paredes. Uma tarde, ao retornar de uma breve caminhada pela floresta para clarear a mente, ela encontrou a porta da cabana entreaberta. Um fio de ar frio serpenteava para fora, trazendo consigo o cheiro metálico e úmido. Seu coração deu um salto. Ela tinha certeza de tê-la trancado. Lentamente, empurrou a porta, espiando para dentro. O interior estava escuro, a sala mergulhada em uma penumbra opressora. Um som baixo, um arrastar de passos no andar de cima, fez com que cada pelo em seu corpo se arrepiasse. Não era o rangido da madeira velha, era deliberado, pesado, como alguém caminhando devagar. "Olá?", Elara chamou, a voz trêmula, quase inaudível. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio denso e o som distante de seu próprio coração batendo descompassado. Ela pegou um velho lampião a óleo que estava sobre uma pequena mesa lateral e com mãos trêmulas o acendeu. A luz bruxuleante dançou sobre as paredes, revelando as sombras alongadas e distorcidas. Ela subiu os degraus rangentes, cada degrau um protesto mudo, os olhos fixos na escuridão do corredor do andar superior. O quarto de hóspedes, que permanecia fechado desde sua chegada, agora tinha a porta entreaberta, revelando uma escuridão ainda mais profunda. O cheiro de terra molhada e ferrugem era mais forte ali, misturando-se com um aroma peculiar, quase adocicado, mas putrefato. Um miasma que grudava na garganta.
Elara se aproximou da porta, sua respiração presa na garganta. A madeira áspera roçou seus dedos ao empurrá-la. O quarto estava vazio, as tábuas do assoalho nuas e o pó flutuando na pouca luz que entrava. Mas no centro do quarto, sobre o chão empoeirado, havia uma pegada humana, fresca, que afundava ligeiramente na poeira, como se alguém tivesse pisado ali há poucos instantes. E a forma da pegada era muito grande para Elara e muito, muito estranha. A parte do calcanhar era mais larga do que o normal e os dedos pareciam se alongar de forma grotesca, como garras. Um terror gélido e paralisante a dominou. Não eram ratos, nem o vento, nem sua mente pregando peças. Havia algo mais ali, algo que não deveria existir. Ela se afastou do quarto, descendo as escadas apressadamente, o lampião tremendo em sua mão. A necessidade de ar, de espaço, de uma face humana era avassaladora. Sem pensar, ela correu para fora da cabana, para o abraço sufocante da floresta, seus pulmões queimando, os gritos presos em sua garganta. A Floresta Negra, antes seu santuário, agora parecia um labirinto de olhos observadores e sombras ameaçadoras. Os eventos estranhos não diminuíram. Na verdade, eles se intensificaram, tecendo um intrincado padrão de terror psicológico que ameaçava desmanchar a sanidade já frágil de Elara. Ela passou a noite em claro, sentada em sua cama, o lampião aceso, os olhos fixos na porta, esperando o próximo movimento. Cada sombra que dançava nas paredes, cada estalo na madeira velha da cabana, se transformava em um monstro em sua mente. Ela não dormiu, e o sono era um luxo que ela não poderia mais se dar. A linha entre a vigília e o pesadelo se desfez. Pela manhã, com a luz cinzenta filtrando-se pelas cortinas, Elara se levantou, os músculos rígidos, a cabeça latejando. A fome era uma sensação distante, substituída por um nó de terror em seu estômago. Ela precisava de ajuda, precisava de alguém para validar sua experiência, para lhe dizer que não estava perdendo a cabeça. Seus pensamentos se voltaram para a pequena vila, Blackwood Creek, a poucos quilômetros de distância. Um aglomerado de casas que parecia existir fora do tempo, envolto em um silêncio perpétuo. Ela havia evitado a vila, preferindo a reclusão, mas agora a solidão era sua maior inimiga. Foi na única taverna da vila, um lugar escuro e fumegante chamado O Refúgio do Lenhador, que Elara encontrou Silas Thorne. Silas era um homem de meia-idade, rosto marcado por linhas profundas, olhos azuis como gelo e mãos calejadas de trabalho na floresta. Ele a observou com uma curiosidade contida, enquanto pedia um café forte e tentava formular suas palavras. Você é a moça que se mudou para a velha cabana dos Vans, não é? Silas perguntou, a voz grave e calma, como um murmúrio de um rio. Elara assentiu, as mãos em volta da xícara quente. Ela respirou fundo. Senhor Thorne, eu sei que isso vai soar absurdo, mas coisas estranhas estão acontecendo lá. Coisas que eu não consigo explicar. Ela descreveu os sussurros, a voz de Lilith, os objetos mudando de lugar, as sombras e, finalmente, a pegada no quarto de hóspedes. Ela esperava ceticismo, talvez até zombaria. Mas Silas apenas a ouviu em silêncio, a expressão ilegível. Ele levou um caneco de cerveja à boca, seus olhos fixos em um ponto além dela, como se estivesse revirando memórias antigas. A cabana dos Vans, ele murmurou, mais para si mesmo. É um lugar antigo.
As raízes dela vão fundo na terra e ainda mais fundo nas histórias. As pessoas daqui, elas contam certas coisas sobre aquele lugar, coisas que não se encaixam na lógica. Ele hesitou, parecendo ponderar se deveria continuar. Um metamorfo, ele finalmente disse, a voz quase um sussurro. É assim que o folclore local o chama. Uma criatura que rouba formas, vozes, até mesmo memórias. Alimenta-se da dor e da confusão. Ela se torna aquilo que você mais deseja ou teme. É o predador final da alma. Elara sentiu um arrepio percorrer seu corpo, não de medo, mas de uma estranha confirmação. A loucura dela tinha um nome, uma lenda. Você acredita nisso? Ela perguntou, a voz embargada. Silas encontrou seu olhar. Eu acredito que a Floresta Negra guarda segredos que a ciência não pode explicar. E essa cabana, ela sempre foi um ponto de convergência para a escuridão. Muitos tentaram morar lá, muitos se foram. Alguns nunca mais foram vistos. Ele lhe contou sobre uma família que morou na cabana no século XIX, a família Crowley. A filha mais nova, Iris, começou a relatar visões de seu irmão mais velho, Elias, que havia morrido em um acidente de caça um ano antes. No início, seus pais acreditavam que Iris estava de luto, mas então, Elias começou a aparecer para eles também. No início, apenas vislumbres, depois mais concretos, conversando com eles, pedindo coisas estranhas, insinuando que havia algo de errado com a mãe da família. A paranoia cresceu. Os pais se viraram um contra o outro, acusando-se de loucura, de traição. A cabana se tornou um campo de batalha de suspeitas. Uma noite, o pai foi encontrado morto, afogado no rio, e a mãe desapareceu. Iris foi encontrada dias depois, vagando pela floresta, muda e catatônica, nunca mais se recuperando. A cabana ficou vazia por décadas, até que um dos Vans, um antiquário peculiar, a comprou, fascinado por sua história, e a deixou para a tia-avó de Elara. Silas se ofereceu para ir com Elara até a cabana, para a ver com os próprios olhos. Elara, desesperada por companhia e validação, aceitou. O caminho de volta era diferente agora. A floresta, antes um santuário silencioso, parecia observar, as árvores como sentinelas escuras, suas folhas sussurrando segredos. Ao chegar à cabana, o ar gelado no interior era palpável, um contraste abrupto com o calor do lado de fora. Elara apontou o local da pegada. Não havia nada ali, apenas o chão empoeirado. Eu juro, Silas, estava ali, uma pegada enorme, com garras. Silas se agachou, examinando o pó. O que você viu, Elara, foi real para você. A criatura se alimenta disso, da sua certeza, da sua dúvida, mas ela não deixa provas materiais para a descrença dos outros. Enquanto Silas inspecionava as paredes, procurando por frestas ou entradas, Elara sentiu um frio cortar o ar. A porta do quarto de hóspedes, que ela havia deixado entreaberta, agora estava completamente fechada. E vindo de dentro, o som inconfundível de Lilith rindo. Uma risada pura, infantil, a risada que Elara daria a vida para ouvir novamente. Elara paralisou. As lágrimas inundaram seus olhos. Silas, percebendo sua angústia, se virou. Elara? O que foi? É a Lilith, ela sussurrou, apontando para a porta fechada. Eu a ouvi, ela está ali dentro. Silas franziu a testa, os olhos penetrantes. Eu não ouvi nada. Você está certa? A dúvida de Silas, o ligeiro tremor em sua voz, atingiu Elara como um soco. Ele estava começando a duvidar dela. Sim, eu ouvi, claramente. Ela insistiu, a voz desesperada.
De repente, a porta do quarto de hóspedes se abriu lentamente, revelando uma figura esguia parada no umbral. Não era Lilith. Era uma criatura disforme, um amálgama retorcido de sombras e contornos humanos, seus olhos brilhando com uma luz fosforescente. Não havia boca, apenas um buraco negro onde deveria estar. Um arrepio gélido percorreu a espinha de Elara. A criatura ergueu um braço, estendendo dedos anormalmente longos em direção a ela. E a risada de Lilith ecoou novamente, mais alta, mais cruel, vindo de dentro daquela abominação. Elara gritou, um som puro e primitivo de terror. Silas se virou bruscamente para o quarto, mas quando seus olhos caíram sobre a figura, ela já havia se dissipado no ar, como fumaça, deixando apenas o cheiro acre de ozônio e algo podre. "O que foi isso, Elara? Eu não vi nada!" Silas exclamou, sua voz confusa, mas agora com um traço de preocupação genuína. Elara desabou no chão, abraçando os joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não viu? Não viu aquilo? Aquela coisa? Ela se transformou!" Silas a ajudou a se levantar, seus olhos percorrendo o quarto vazio e depois voltando para Elara, sua expressão agora um misto de compaixão e perplexidade. "Elara, você está exausta. Talvez a floresta, ela pode ser traiçoeira. Vamos respirar." Mas Elara sabia que não era exaustão. A criatura estava ali. Ela a sentia. Nos dias seguintes, a criatura se tornou mais ousada, mais pessoal. Ela passou a manipular não apenas o ambiente, mas as memórias de Elara. Ela encontrava desenhos recém-feitos em seu caderno, reproduções perturbadoras de seu rosto, mas com olhos vazios, ou a figura de Lilith distorcida, com membros alongados e uma aura sombria. Elara tinha certeza de que não havia desenhado aquilo. Era uma violação, uma profanação de sua arte. Certa manhã, Elara acordou com a voz de Silas chamando seu nome do lado de fora da cabana. Ela correu para a porta, aliviada ao vê-lo. "Silas, graças a Deus, as coisas estão piorando. Eu não consigo mais diferenciar o que é real." Silas parecia tenso, seu rosto pálido. "Elara, preciso te mostrar algo. Eu fui até o riacho hoje de manhã e encontrei isso." Ele estendeu a mão. Na palma de sua mão havia um lenço de seda bordado. Era de Lilith. Ela havia lhe dado no último aniversário um presente confeccionado por suas próprias mãos, com o nome de Lilith bordado em um canto. Elara pegou o lenço. O toque macio do tecido contrastando com o choque gélido em seu estômago. "Onde você encontrou isso?" Ela tinha certeza de que o lenço estava guardado em uma gaveta em seu quarto. "Estava perto da margem do riacho, Elara. Mas tem mais. O lenço estava sujo de barro e de algo mais. Algo que não é natural." Silas não precisava dizer mais nada. O cheiro adocicado e putrefato que Elara tinha sentido no quarto de hóspedes estava impregnado no lenço. A criatura estava jogando com ela, usando a memória de Lilith para aterrorizá-la. Elara se lembrou de algo que sua tia-avó havia deixado em um baú trancado no sótão, uma chave enferrujada que ela havia encontrado dias antes em uma gaveta secreta. Ela havia pensado em descartá-la. Agora, a chave pesava em sua mente. "Silas, venha comigo. Acho que sei onde a resposta pode estar." Eles subiram para o sótão, um lugar escuro e abafado, cheio de pó e papel velho. Silas usou a lanterna de seu celular e a luz dançou sobre pilhas de móveis cobertos com lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. No canto mais distante, um baú de madeira escura, entalhada com símbolos rúnicos antigos, estava à espera.
Elara tremia ao inserir a chave enferrujada na fechadura. O clique metálico ecoou no silêncio do sótão. Dentro do baú havia apenas um diário, encadernado em couro gasto e com as páginas amareladas pelo tempo. Um diário que pertencia a Iris Crowley, a menina do século XIX que havia enlouquecido na cabana. Elara folheou as páginas, os dedos tremendo. A caligrafia de Iris era miúda, mas à medida que as entradas progrediam, ela se tornava mais frenética. As palavras escorrendo para as margens, os parágrafos se misturando em uma confissão desesperada. As primeiras páginas descreviam uma vida simples, o luto pela perda de Elias. Mas então, as entradas começaram a relatar aparições, sussurros, a voz de Elias chamando por ela, pedindo que ela desconfiasse de seus pais. Ele diz que mamãe e papai não são eles mesmos, Iris havia escrito em uma página. Seus olhos mudaram, estão vazios. Eles me diz que eles são cascas, que a floresta tomou suas formas, que eu devo fugir. As últimas entradas eram um delírio de terror, descrevendo uma criatura que mudava de forma, que imitava seus entes queridos, que se alimentava de sua angústia, que se alimentava de seu medo e de sua dor. Não é Elias, não é mamãe, é a coisa. Ela me quer, ela quer me consumir, ela quer a minha mente, ela quer a minha forma. A última entrada, quase ilegível, era um grito de pavor. Não se olhe no espelho. Ele mente. Não olhe no espelho. Nunca confie em seus olhos. Ela está errando. Quando Elara terminou de ler, o diário caiu de suas mãos. Silas o apanhou, lendo as últimas linhas, seu rosto pálido e grave. É verdade, Silas. Tudo é verdade. Elara sussurrou, a voz rouca. A criatura existe. Ela nos viu. Ela nos quer. Naquela noite, a cabana se tornou um palco para o terror mais absoluto. Os sussurros se transformaram em vozes em coro, algumas familiares, outras estranhas, todas chamando o nome de Elara, ecoando das paredes, do teto, de debaixo do assoalho. A cabana em si parecia gemer, as paredes se contorcendo, as tábuas do chão se arqueando. Elara e Silas estavam sentados no meio da sala, as costas uma contra a outra, a lanterna de Silas tremendo em sua mão, seu feixe de luz dançando sobre a escuridão. A criatura não mais se escondia nas sombras. Ela apareceu na porta da cozinha, uma silhueta que se contorcia, que se esticava, que mudava de forma com uma maleabilidade perturbadora. Primeiro era a forma de Lilith, seus olhos vazios, um sorriso macabro em seus lábios, a risada infantil reverberando na cabana. Você não me salvou, Elara. Você me deixou morrer. A voz de Lilith, corrompida, sussurrou. Em seguida, a forma se dissolveu, esticando-se em um homem alto e forte, os olhos de Silas mais vazios, sem vida. Silas, Elara sussurrou, seu coração batendo descompassado. A criatura Silas riu, uma risada gutural, distorcida. Ele não pode te salvar, ninguém pode. Você está sozinha, Elara, sempre esteve, e eu vou te dar a companhia que você tanto deseja. Eu serei Lilith, serei sua mãe, serei seu pai, serei tudo que você perdeu. A criatura começou a avançar, seus passos ecoando no chão, cada passo uma metamorfose sutil. Seus membros se alongavam e se encolhiam, sua pele mudava de cor, sua forma pulsava, indecisa.
Era a personificação de todas as perdas de Elara, todas as suas dores, todos os seus medos mais profundos. Elara se agarrou à mão de Silas, que permanecia petrificado, seu rosto pálido. Não olhe para ela, Silas. Não acredite no que vê. Não é real. Ela gritou, lembrando-se das palavras de Iris Crowley. A criatura Lilith Silas se contorcia, suas formas se fundindo e se separando, tornando-se uma abominação de carne e sombra, uma massa pulsante de identidades roubadas. Ela estava se aproximando, seus olhos vazios fixos em Elara. De repente, Silas reagiu. "A luz!" ele gritou, empurrando Elara para trás. A criatura não suporta a luz direta, Elara. É por isso que ela atua nas sombras. Ele levantou a lanterna de seu celular, focando o feixe de luz mais forte possível diretamente na criatura. O efeito foi imediato e violento. A criatura soltou um guincho agudo e animalesco, suas formas se retorcendo em agonia. Onde a luz a atingia, a carne parecia queimar, borbulhando e se retraindo, revelando uma substância escura e pegajosa por baixo. A criatura recuou, seus gritos ecoando na cabana, uma mistura dissonante de vozes humanas e uivos bestiais. Ela se dissolveu nas sombras, se arrastando para o canto mais escuro da sala, seu corpo ainda convulsionando. Silas manteve o feixe de luz apontado para ela, a mão tremendo, mas firme. Elara, com a mente clareada pelo terror, compreendeu. A criatura se alimentava da desorientação, da confusão, da escuridão. A luz, a clareza, a realidade eram anátemas para ela. "Não podemos ficar aqui", Elara gritou, puxando Silas. Eles correram para a porta, a criatura ainda guinchando e se contorcendo. A cabana parecia implodir em volta deles, as paredes gemendo, o ar se tornando irrespirável. Eles saíram correndo para a noite, para a escuridão úmida da Floresta Negra. O cheiro de ozônio e putrefação ainda pairava no ar, seguindo-os. Eles correram sem olhar para trás, aterrorizados, mas com uma nova compreensão. O metamorfo não era um fantasma, era uma força elemental, uma criatura de pavor que existia nas margens da realidade, moldando a si mesma a partir dos medos mais profundos da mente humana. Eles não viram a criatura novamente, mas a Floresta Negra permaneceu em silêncio. Um silêncio diferente de antes, um silêncio carregado de expectativa, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Silas e Elara fugiram para a vila, exaustos, suas mentes e corpos marcados. Eles contaram sua história, mas as pessoas da vila, embora respeitosas, a ouviram com a mesma descrença contida que Silas inicialmente havia demonstrado. Era uma lenda para eles, uma história sussurrada ao redor de fogueiras, não uma verdade palpável. Elara nunca mais voltou à cabana. Ela vendeu a propriedade remotamente, sem nunca mais olhar para trás. Mas o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela quase se tornou, ficou gravado em sua alma. A cada sombra, a cada som de um passo nas ruas movimentadas de sua nova cidade, Elara se perguntava: quem era aquele que estava ao meu lado? E, mais terrivelmente, quem era aquele que eu via no espelho? A paranoia se tornou uma companheira constante. A verdade é que o metamorfo não foi derrotado. Ele não pode ser destruído. Ele existe na escuridão,
nas frestas da mente, nas sombras da dúvida. Ele ainda habita a Floresta Negra, talvez ainda espere, observando, calculando, pronto para se manifestar novamente para a próxima alma quebrada que ousar cruzar seu caminho. Elara sobreviveu, mas a mulher que saiu da cabana não era a mesma que entrou. Ela carregava consigo a cicatriz de um terror que não podia ser visto, mas que podia sentir e que sussurrava seu nome em cada momento de solidão. E as sementes do medo, uma vez plantadas, brotam nos recantos mais profundos da alma. E lembrem-se, quando apagarem as luzes, nem todos os sussurros vêm do vento. Até a próxima pista.